Romanos 6, versículo 20 diz ali: porque quando ereis escravos do pecado, estáveis incensos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vós frutos para a santificação e por fim vida eterna, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glorificando a Deus. Glória a Deus. É categórico a gente olhar para o apóstolo Paulo, escrevendo umas cartas e entregando essa carta a determinadas igrejas. A igreja onde está em Roma, aos romanos, a igreja de Gálatas, Efésios, e assim vai por diante. Só que esse versículo ele resplandece até nas nossas vidas nos dias de hoje, porque muitas das vezes a gente gosta de separar o que é de uma igreja para outra igreja, o que é para o povo de Israel, o que é para a igreja, tudo bem. Mas existem versículos dentro da Bíblia que é para todo mundo, sendo crente, sendo não crente, sendo judeu, sendo o que for, é para todos. E assim diz o versículo, que éramos escravos do pecado, e assim estávamos isentos da relação com a justiça. O primeiro versículo que a gente lê, Paulo, muito bem, induzido e impulsionado pelo Espírito Santo, fala que éramos escravos do pecado. A gente se deitava todos os dias com o pecado, e sendo dessa forma, vivendo uma vida em pecado, a gente não fazia parte da justiça de Deus. Ou seja, as leis de Deus não se aplicavam a nenhum. Aquilo que Deus falava não se aplicava a nenhuma pessoa, do porquê a gente era escravos do pecado. O pecado era o nosso dono, o pecado conduzia a nossa vida. E no versículo em diante diz também que, naquele tempo, que resultados colhestes? Ou seja, a gente entra acerca da plantação e da colheita. Quando a gente planta o pecado e quer colher algo bom diante de Deus, não dá certo. Ou se a gente plantar algo bom e desejar pela malícia do nosso coração coletar algo ruim, também não dá certo. O que você planta é aquilo que você vai colher. Aquilo que você coloca dentro da terra é aquilo que vai germinar, gerar uma planta, vai crescer e vai dar fruto. Se você plantar o amor, vai gerar amor. Se você plantar bondade, vai gerar bondade. Mas se você plantar pecado, vai gerar pecado. Isso é algo bem óbvio. É algo que Paulo expressa acerca de Romanos e fala: se você planta pecado, você colhe o pecado. E ainda ele afirma: o salário do pecado é a morte. E depois ele fala acerca do dom gratuito de Deus, que é a graça, que foi aquilo que a gente não merecia, que foi entregue numa cruz, que foi entregue por Jesus, por intermédio da salvação, por intermédio daquilo que ele sentiu, que foi o amor. Jesus desce na terra e planta o amor. Na cruz ele sofre sim, mas só que o que ele gera é a graça, que foi gerada a partir da semente do amor. Só que Paulo também fala: o salário do pecado é a morte. Existe outro versículo em Romanos capítulo 3, versículo 28, que fala: o salário do pecado é a morte, e é reforçado desse fato, para que a gente possa entender que ser crente não é fácil, ser crente não é brincadeira, acreditar em Jesus não é brincadeira, e que se a gente está na igreja e fala que somos crentes, somos cristãos, e a gente planta pecado, a gente vai gerar morte. Em Tiago diz que quando o pecado é concebido, não tem mais jeito, ele gera morte. E nesse ponto, nesse fato, a gente traz para dentro do jardim do Éden. Gênesis, Adão e Eva estavam lá. Eles estão em santidade. Eles não cometeram pecado até um certo ponto. Eles estavam retos diante de Deus. Eles estavam perfeitos diante de Deus. Mas com uma palavra da serpente lançada a Eva, ela come do fruto, entrega a Adão, e aí entra o pecado. E se a gente for reparar no texto, Deus diz: ó, de todo fruto comerás, mas do fruto que há no meio do jardim, dele não provarás. Ou seja, a partir do momento que eles comeram, eles deram legalidade
Eles plantaram sim o pecado, a ponto de Deus, quando descer, perguntar: Adão, cadê você? E ele tentar se esconder de Deus, a ponto de ele olhar para a serpente e falar assim: maldita será sobre o teu ventre, e sobre ele você vai se arrastar. Olha, mulher, sobre você será delegado a multiplicação de dores no parto. E homem, você que desobedeceu, do suor do teu rosto comerás. Só que desse ponto para cá, do Gênesis até Romanos, Deus já tinha um plano. Ele já tinha o dom gratuito dele que ia ser entregue. Porque quando ele olha para Eva, ele fala tudo isso, mas ele fala assim: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente a qual trouxe o primeiro pecado, a serpente a qual induziu o primeiro erro, foi aquela que foi pisada na cruz do Calvário, que foi pisada, a sua cabeça foi amassada por Jesus, pelo dom gratuito de Deus. E se a gente for entender um pouquinho mais, esse dom gratuito de Deus é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ao ponto de João capítulo 1 falar: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre existiu, Jesus sempre foi o dom gratuito de Deus. Só que em Romanos, a gente vê esse versículo e é confrontado, porque chega um ponto do versículo que fala acerca da transformação para servos de Deus. A gente larga de ser escravos do pecado e se torna servos de Deus. Mas é necessário uma transformação. E o que é uma transformação? É quando você está praticando algo e muda para fazer diferente. Só que muitas das vezes isso tem sido deixado de lado, onde o Evangelho tem que ser só aceitação, o Evangelho tem que ser só vinde a mim, o Evangelho tem que ser só aquilo que me proporciona o melhor dessa terra, o Evangelho tem que ser o melhor que eu conquisto aqui, o Evangelho tem que ser tudo aquilo que me faz bem no dia de hoje, no dia de amanhã. Não importa quando eu vou morrer, mas importa como que eu vou viver nessa terra. O Evangelho tem que me agradar. O Evangelho não precisa me salvar, ele só tem que me manter nessa terra. O Evangelho tem que colocar no meu bolso. O Evangelho tem que sustentar a minha casa. O Evangelho tem que fazer de tudo de melhor para a minha vida. Só que Paulo, o maior apóstolo, depois de Jesus, Paulo foi um grande nome na Bíblia. Ele sendo apóstolo, ele olha para Deus e fala: tira o espinho da minha carne. Deus olha para ele e fala: não, só a minha graça te basta, Paulo. É só até aqui. Tu vai continuar pregando, minha graça te basta. Esse espinho ainda vai continuar na sua carne. Você vai sofrer com isso, mas a minha graça te basta. Porque o Evangelho está sendo não transformação, mas sim aceitação. Só que Paulo bate muito na tecla e fala: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, houve uma transformação na vida de Saulo para Paulo, na vida de Moisés, ao qual saiu do Egito como um assassino e voltou como um libertador do povo. Acerca de muitas pessoas na Bíblia, houve uma transformação. E é isso que é expressado por Paulo adiante dos versículos. Em Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque éramos escravos do pecado, e assim a gente estava longe da justiça de Deus. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus, e a santidade, santificação, nos leva para perto de Deus. Aquilo que é errado nos arranca da presença de Deus, mas aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor nos traz para a presença de Deus. Mas eu sou crente. Desculpa de muitos, eu sou crente. Eu sou convertido faz tantos anos. Eu escuto a palavra faz tempo. Eu estudo a palavra faz tempo. Mas e aí? É transformado ou não? É convertido ou não? Porque vir na igreja, receber a palavra é muito fácil. Escutar a palavra ser pregada é muito fácil. Mas e a transformação? E a aplicação dessa palavra para a nossa vida? Será que está em prática ou não? Será que a gente está sendo transformado de escravos do pecado para servos de Deus? Será que a gente está deixando as vontades da carne, de Satanás e dos demônios de lado e aceitando a vontade de Jesus ou não? Quantas das vezes a gente toma muitas escolhas que a gente, no momento, no temperamento, fala: vai ser desse jeito e acabou. A minha opinião é essa e acabou. Eu não vou mudar minha opinião para agradar ninguém. Eu não vou mudar minha opinião para nada.
Só que chega Jesus e fala: e o dom gratuito de Deus? Cadê o arrependimento? Se a gente fala algo contra uma pessoa que não é certo, cadê o arrependimento? Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Seria 7. Não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, o dom gratuito de Deus. Quando a gente toma muitas escolhas direcionadas pela carne e deixa o Espírito de lado, fala assim: não, vai ter que ser desse jeito, porque eu acho que é assim, porque tem que ser da minha forma, é o jeito que eu quero. Cadê? Não vive mais Cristo? Será que na hora que a gente se batiza, o velho Adão morreu ou ainda está vivo? Se a gente dá lugar para a carne ainda, será que a gente largou de ser escravo do pecado? Ou ainda somos amarrados no pecado? Será que a gente dá vazão para o Espírito Santo conduzir a nossa vida? Será que dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus pedindo perdão e falando: Deus, guia a nossa vida? E no momento de uma escolha, de uma atitude, de um ato, a gente esquece de Deus, esquece do Evangelho, esquece de Jesus e vive pela carne, a ponto do próprio Paulo falar que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Ou seja, a vontade da carne, escravos do pecado, e a vontade do Espírito, servos de Deus, onde a gente tem que ser transformado dia após dia. Eu já preguei isso daqui, mas é bom recapitular. Temos que lutar um pouco todos os dias para se parecer com Cristo. Porque se a gente não se parece com Cristo, a gente vai se parecer com quem? Existem 2 caminhos: o caminho da verdade que salva e o caminho do inferno que te leva literalmente para o inferno, que depois é lançado no lago de fogo. Apocalipse expressa isso. Não tem jeito: ou somos crentes fiéis, ou a gente não é nada. Ou a gente está dentro da igreja para ser transformado, ou é melhor nem vir no culto. Não é melhor perder o tempo. Se for para gastar meu tempo à toa na presença de Deus, fica em casa. É melhor assim. Se não for para dar ouvidos a Deus, para que eu vou ouvir de Deus? Porque quando a gente se interessa no assunto, a gente estuda, a gente busca conhecer. Mas e Deus, que é o principal? Quando o versículo expressa: busca aquilo que é do céu, busca aquilo que é do reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que a gente se torna uma pessoa crua espiritualmente, a ponto de trocar o que é do reino por material, pelo aquilo que eu tenho na terra, e nos tornamos de volta escravos do pecado? Eu gosto de pensar acerca do livre-arbítrio de uma maneira mais ou menos assim: você está no mundo, você tem o livre-arbítrio de aceitar Jesus, mas se você está na igreja, você tem o livre-arbítrio de deixar Jesus. Isso é escolha. E o versículo qual a gente leu é nada mais, nada menos que escolha. Ou a gente escolhe ser transformado, ou a gente escolhe ficar do mesmo jeito. Ou a gente escolhe se converter, ou a gente escolhe ficar do mesmo jeito. Ou a gente escolhe Jesus, ou a gente escolhe Satanás. Não tem outra coisa. Não tem outro ponto. Porque a guerra é entre o céu e o inferno. E a gente está no meio porque a gente vive na terra. E a gente tem que pelejar, sendo por um lado ou pelo outro. A gente não pode ficar em cima do muro, esperando acontecer, esperando o que vai ser. A gente de fato tem que se aprumar, seja no caminho de Deus ou no caminho de Satanás. A gente precisa de uma posição. Apocalipse diz do porquê não é quente, nem frio, do porquê é morno. Deus vomita. Imagina isso. Sabe por que o termo é usado vomitar? Porque somos aqui, a igreja, somos irmãos, sim, mas a gente também é o corpo. E o vômito é algo que o corpo expele para fora, porque não fez bem a ele. Do porquê tem muita gente que está deixando o caminho da cruz, está deixando Jesus, é porque Deus está vomitando, sim. Porque a pessoa vem para a igreja e acha que Deus tem que fazer na vida dela o que ela quer. Só que quando Deus fala assim: renuncia o teu eu, toma a tua cruz e depois me siga, a pessoa não quer. E volta para o mundo. Não, o mundo é mais gostoso. O mundo eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, e Deus não tem nada a ver com isso. Correto? Fazer o quê? Você não tem escolhas. Se você quer ser transformado, se conforma com o teu eu pecador e deixa do jeito que está. Agora, se a gente quer Jesus, a gente chega no termo santificação, santidade, separação do pecado.
ao qual a gente luta dia após dia para se parecer com Cristo, luta para fugir do pecado, porque a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Não é para a gente resistir ao pecado. Lembra de José? No momento que ele foi atentado ao pecado, ele fugiu. A roupa ficou, mas ele fugiu. É porque muitas das vezes a gente acha que é forte. A gente é alguma coisa. Eu sou aquele que usa terno. Eu uso vestido. Eu sou crente, estou poderoso na presença de Deus. Dom gratuito de Deus não é a sua força, é a misericórdia de Deus. E quando eu penso que estou forte, vou nem terminar porque todo mundo sabe. E de fato a gente nunca vai ser forte na presença de Deus. Porque se a gente fosse forte mesmo, cada um tomava a sua cruz, tomava prego na mão, colocava coroa de espinho na cabeça, tomava chicote nas costas, suportava cada um o seu pecado e pagava cada um o seu salário. Mas se a gente morrer, acabou. A gente não tem todo o poder de Cristo. A gente não ia ressuscitar e falar assim: agora eu sou o novo Jesus. É tudo pela graça. É um favor imerecido. Do que uma humanidade estava querendo, Deus entrega sim a graça, mas não é nas nossas condições. É pela transformação segundo a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é fiel. Só que Ele também é justo, Ele também é justiça. Apocalipse também expressa: Ele regerá as nações com vara de ferro. Do porquê todo mundo quer o Jesus de amor, do porquê todo mundo quer o Jesus que é bonzinho, do porquê quer o Jesus que aceita todo tipo de pecado, do Jesus que não tem problema, você fica do jeito que está, não precisa seguir a Bíblia não precisa seguir isso daqui que está escrito não, faz do jeito que você quer que já está bom. Que mentira! Isso é uma mentira de Satanás. E é a única coisa que ele sabe fazer mediante o reino de Deus. Chega no jardim, olha para Adão e Eva e fala assim: vocês são livres? Eva responde: somos. A gente come de tudo, menos o fruto que está no centro do jardim. E Satanás olha de volta e fala assim: se você é livre, come do fruto. Eva come do fruto. Adão come do fruto. Não foram transformados. Satanás chega para Jesus naquele deserto. Jesus com fome, com sede. Ele fala assim: Jesus, eu sei que já foi falado, quando você se batizou, o céu se abriu, e Deus falou: eu sou Deus, mas esse é meu filho amado. Jesus, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, achando que é a mesma mentira que ele usou no jardim, ia confundir Jesus. Só que Jesus era transformado. Jesus olha para ele e fala assim: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus era transformado. É o que a gente tem que ser dia após dia. E para chegar num ponto fixo dessa mensagem: santificação. O que seria uma santificação? Seria eu olhar para o irmão e falar assim: eu sou mais crente do que você, porque eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu faço. Nossa, eu já decorei o livro de Atos todinho. Eu sou mais santo que o irmão porque eu conheço mais louvores do que ele. Eu sou mais santo do que o irmão porque eu conheço a harpa do começo até o fim. Eu sou mais santo do que o irmão porque eu conheço vários corinhos de fogo. Eu sou mais crente do que o irmão porque eu estou todos os dias na igreja. Eu sou mais crente do que o pastor. Por quê? Porque eu tenho terno, porque eu tenho gravata, porque eu sou. Santificação não é isso. Santificação nunca vai ser isso. Porque quando a gente abre um jejum, que é um dos pontos da santificação, a gente não abre o jejum para ser mais forte. Porque quando você abre o jejum, a sua carne fica fraca, você fica fraco. Quando a gente ora, se a gente fosse bom mesmo, se a gente fosse todo poderoso, a gente olharia para o céu e falar assim: Deus, não precisa me perdoar não, eu me perdoo. Só que quando a gente vai orar, a gente fala: Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Percebeu? Santificação não é você ser, é alguém que já foi e morreu na cruz por você. Porque a santificação não é o termo para uma pessoa que bate no peito e fala: eu sou santo porque eu posso, eu aceitei Jesus. Não.
Santificação é para aquele que entende que se não fosse Jesus, ela nem estaria ouvindo a palavra de Deus, nem estaria podendo cultuar a Deus. E Jesus fala acerca disso. Cerca de 2 pessoas que foram orar a Deus. Um orou em pé, falou assim: obrigado, Deus, porque eu sou alguma coisa. Obrigado, Deus, porque eu conheço. E o outro nem olhou para o céu, de cabeça para baixo, falou assim: ah, Deus, eu nem mereço, eu nem posso. Qual dos dois seria justificado? Diz assim Jesus. Um jovem rico chega para Jesus e diz: Jesus, eu conheço os mandamentos, amo adultério, eu sei de tudo, Jesus. Jesus olha para ele, rasga o verbo com ele e fala assim: tá bom, agora pega todas as riquezas que você tem, vende, divide com o povo e vem me seguir. O jovem sai da presença de Jesus, porque ele tinha muitas, e não aceita isso. Tá aí. Cadê a santificação em quem tem bastante? Em quem tem tudo? E vemos os discípulos de Jesus, Pedro, ao qual era um pescador, uma pessoa que vivia da pesca. Jesus pega ele e transforma em discípulo. Mateus, que era um dos discípulos mais estudados, se a gente for ver, quebra toda essa liturgia e fala assim: para ser meu discípulo, vamos começar com 3 pontos. Eu sou o mestre, vocês são os discípulos, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Vamos por mais um ponto. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque vocês são vivos e vêm resolver as coisas de vida. E o terceiro e último ponto: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Tá aí, santificação é isso, é renúncia, é deixar o teu eu, é deixar aquilo que você quer, é fazer a vontade de Deus. Se a gente entender um pouquinho mais sobre santificação e saber que não é nada que a gente quer, mas sim aquilo que Deus determina para a nossa vida, e tendo sim uma santificação, fica melhor para chegar na transformação. Chega num ponto que a gente olha para o céu e fala assim: Deus, eu já entendi. Não é aquilo que eu faço na terra para viver na terra, é aquilo que eu faço na terra para esperar o dia que tocar a trombeta e poder encontrar o Senhor na glória, do qual não importa o que aconteça comigo nessa terra, eu estou vendo o céu. Eu quero viver com Jesus. Quem não lembra de Estevão, ao momento que está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eis que estou vendo o Filho de Deus assentado ao lado do Pai. Ele deixou tudo que ele tinha, viveu para Cristo e não se importou com aquilo que acontecia na vida dele. O dom gratuito de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e a transformação de um ser humano para outro ser humano, a transformação de escolha para outra escolha, a transformação de deixar o que eu quero para viver aquilo que Cristo quer, a transformação para deixar aquilo que eu penso para viver aquilo que Cristo pensa, a transformação para a gente deixar de lado tudo aquilo que confronta Jesus e colocar em prática aquilo que confronta o nosso erro. Onde a palavra diz: não adulterarás, não matarás, não faz nada disso. Isso é um ponto de transformação, ao ponto que a gente larga o pecado, a gente deixa o barro do pecado, deixa a lama do pecado, aceita Jesus e fala assim: Jesus, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, mas Jesus, eu preciso da tua ajuda para poder conseguir chegar diante do Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, que a gente não merece, que a gente não pode, a qual o pecado é maior do que o nosso eu, a qual o pecado é maior do que aquilo que a gente pensa, mas só que a graça é muito maior. Porque aonde abundou o pecado, supera a graça de Deus. E eu me encaminho para o final dessa mensagem com um ponto bem decisivo, com um ponto bem delicado que Paulo fala. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O pecado mata, o pecado gera aquilo que quebra tudo. Voltando para o jardim, só para a gente entender um pouco disso. Adão, antes do pecado, era vivo na carne e vivo no espírito. Quando ele come do fruto, o espírito morre.
Ele deixa o espírito morrer, porque ele desobedece a Deus. Porque se a gente for ver um pouquinho do hebraico, existem dois termos para isso: Yeserrahu e Yeserravá, ou seja, a inclinação da mente para o bem e a inclinação da mente para o mal. Adão no jardim inclinou sua mente para o mal. Jesus no deserto inclinou sua mente para o bem. Ou seja, existiam dois pontos e existia uma transformação, a qual Jesus aceitou a transformação e aceitou o dom gratuito, e qual Adão não aceitou e deixou-se padecer pelo pecado, e deixou o salário ser gerado. Ele pagou com a morte. Antigo Testamento era oferecido um cordeiro, era oferecido uma oferta pelos pecados. Novo Testamento, Jesus se entrega na cruz. E nos dias de hoje a gente pede perdão em nome de Jesus. É tudo dom de Deus, é tudo dom gratuito de Deus. Então, se um de nós colocar na nossa cabeça em um ponto de não aceitar aquilo que Deus quer, lembre-se do preço que foi pago em uma cruz, porque alguém aceitou o dom gratuito de Deus. Lembre-se que Jesus aceitou a transformação de Deus e deixou aquilo que Ele queria. Lembre-se que alguém aceitou ser transformado, ser trocado por amor de vós. Porque o único que era justo, o único que era perfeito, o único que tinha toda a autoridade para não pecar, o único que não cometeu pecado, se tornou impuro numa cruz por causa de vários pecadores. Ou seja, Jesus era o santo que se transformou em pecador, salvou os pecadores e voltou como santo. Ele foi transformado na cruz do Calvário. E como você compreende que ele foi transformado? A Bíblia diz que ele era o cordeiro que estava preparado. Até o ponto da cruz ele era o cordeiro. Depois da cruz ele foi transformado no leão da tribo de Judá, ao qual a gente conhece dessa forma. Ou seja, tudo na nossa vida, sendo crente, sendo fiel à palavra de Deus, é uma transformação do seu eu para uma nova opinião, do seu eu para aquilo que Deus quer, do seu eu para a boa e perfeita vontade de Deus. A qual o versículo também deixa bem claro: se você é fiel, se você é transformado, se você aceita o Evangelho, se você aceita aquilo que Jesus quer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O amar a Deus não é pronunciar com a boca, é praticar a transformação dia após dia. O amar a Deus não é só falar eu amo Deus, te amo Deus. É praticar esse amor na nossa carne, olhando para o nosso eu, falando assim: eu me rejeito dia após dia, eu não me aceito dia após dia, que eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, porque eu morri e fui transformado, mas Cristo vive em mim. Amém?